Pronto, valendo. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à mesa sobre judaísmo e filosofia. Nós temos aqui, nesse momento, três daqueles que vão apresentar hoje, né? Eu, Alexandre Leone, também vou ser o mediador aqui nessa mesa. Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui para a primeira apresentação do professor Dr. Gilson Schwartz, da Universidade de São Paulo, né, da ECA, e também da filosofia, né, agora, e que vai apresentar o tema A Torá e a Caixa Preta de Flusser. Gilson, passo a bola para você. Ponha o seu som. Muito obrigado, boa tarde. Bom, eu sou mais neófito ainda, essa é a minha primeira participação num evento que aborda questões mesmo de judaísmo, né? Então, ainda fazendo essa ponte entre filosofia e judaísmo, estou realmente aqui o marinheiro de primeira viagem, né? Mas, de fato, a obra do Flusser, do Wilhelm Flusser, é uma obra que vem ganhando, especialmente nos últimos 10 anos, uma importância crescente. E eu, que frequento a USP desde a graduação, né? Então, isso faz bastante tempo, já faz uns quase 45 anos desde que eu entrei na USP, né? Eu realmente, conforme eu fui tomando conhecimento da obra do Flusser, eu fui, além de ficar realmente fascinado com a obra dele, também me intrigava o silêncio na USP sobre o próprio Flusser, né? Mesmo na ECA, Escola de Comunicações e Artes, onde ele foi professor e teve ali uma influência, o Flusser nunca foi assim muito citado, né? Não está lá entre os 10 mais. Na filosofia, ele que é hoje considerado um dos maiores filósofos contemporâneos, o silêncio era total. Então, isso também chamou minha atenção. Eu tenho feito pesquisas interdisciplinares na área de comunicação, economia e tecnologia, e fui atrás de entender quem foi essa figura que passou pelo Brasil, morreu tragicamente num acidente de carro, teve a família dizimada durante o nazismo, e que ganhava essa importância tão grande, né? E que, entre os conceitos que ele consagrou, existe esse da caixa preta, né? Que para os economistas, minha formação básica é em economia, para os economistas, caixa preta quer dizer muita coisa, porque realmente a gente trabalha muito com modelos econômicos, né? Modelos macroeconômicos, modelos microeconômicos, mas, de modo geral, a própria, digamos assim, linguagem do economista é uma caixa preta, né? E por muitos e muitos anos a gente sempre ouviu falar, né, que esses modelos dos economistas são caixa preta. Mas o Flusser ele não era economista, ele realmente era um filósofo, sobretudo um filósofo da linguagem, da arte. Mas ele realmente escreveu esse livro, né, que tornou-se um clássico, que é a Filosofia da Caixa Preta, Ensaios para uma Futura Filosofia da Fotografia. Então, eu, na minha pesquisa, buscando essas pontes entre economia, tecnologia e comunicações, especialmente na era digital, desemboquei na obra do Flusser, que se tornou uma referência obrigatória. E pouco tempo depois de começar a ler os textos dele, acompanhar um pouco mais o que se faz academicamente, né, no campo, digamos, flusseriano, né, me deparei com um livro dele interessantíssimo, que é intitulado Ser Judeu, uma coletânea de artigos publicados desde o início dos anos 60, estou com um livro aqui na mão, né, Ser Judeu, e eu tive esse insight, né? O insight ele veio antes de realmente enraizar na pesquisa, né? Antes de realmente buscar evidências de que isso talvez fizesse sentido, mas eu veio esse insight, muito da minha vivência pessoal, né? Porque realmente quando eu sou judeu, quando você vai a uma sinagoga, toda sinagoga tem ali um lugar, né,
que é onde estão guardados os rolos, né? Os rolos da Torá. Isso é uma coisa que sempre me fascinou desde criança. É aquele momento que abre-se aquela arca, né? E aí aqueles rolos estão lá, eles são ritualisticamente tirados e essa leitura ela é feita então semanalmente. Esse processo é interessantíssimo. Uma criança aquilo é fascinante. É uma verdadeira caixa preta, digamos, uma caixa misteriosa que se abre e de lá saem esses objetos que no final são objetos de códigos para serem lidos, para serem decifrados, né? E me veio esse insight esse ano que eu comecei a trabalhar um pouquinho mais com os textos do Flusser e tal, me veio esse insight, ele falando da caixa preta e eu com essa ideia de que a Torá, né, esses livros da Torá, eles estão guardados numa caixa preta. Comecei a perguntar, será que o Flusser teve esse insight também? Será que, de alguma maneira, a ideia de que você tem uma arca sagrada onde tem nada mais do que um texto codificado, né? E o ritual, o rito de tirar esse texto da caixa preta e decifrar, será que isso aí tem alguma influência na própria filosofia da caixa preta do Flusser? Uma ideia assim meio insight, aquelas coisas de insight. Bateu aquela ideia e falei, poxa, eu não sei, né? Eu não conheço nem o suficiente de judaísmo e nem o suficiente de Flusser para ter uma resposta. Mas comecei a ir atrás e, finalmente, lendo O Ser Judeu, aí realmente eu tive meus momentos eureka, porque eu vi que sim, esse insight tem tudo a ver, tudo a ver. Então, eu queria hoje, de forma ainda bastante preliminar, porque eu espero chegar ainda a um paper, escrever sobre isso de uma maneira mais detalhada, mais aprofundada, mas eu queria hoje lançar aqui no Congresso pelo menos alguns dos elementos que vieram confirmar esse meu insight, de que realmente a experiência da conexão do judeu com aquela caixa preta e o ritual de decifrar o que está dentro da caixa preta é uma grande inspiração do próprio Flusser. Ele não diz isso com todas as letras, mas ele diz isso com muitas letras. E ele, entre outras coisas, além de falar da caixa preta, foi um grande filósofo da linguagem, um grande filósofo da linguagem e muito influenciado por um outro filósofo que também foi muito referência para mim todo o meu trabalho de mestrado e doutorado, que é o Wittgenstein, que também se notabilizou na filosofia do século XX como um grande pensador sobre as questões da linguagem, a filosofia da linguagem. E o Flusser ele se inspira muito nisso. Então, o que eu vou fazer aqui agora, explicar da minha aparição aqui nesse congresso, né? Eu agradeço a organização, a oportunidade de, como aprendiz, realmente alguém que não é da área, se arriscar, né? Mas eu vou, então, ler alguns trechos, tanto da filosofia da caixa preta, Ensaios para uma Futura Filosofia da Fotografia, quanto do Ser Judeu, do Flusser, para pelo menos lançar sementes desse insight. E é um insight que é muito importante no meu próprio trabalho acadêmico de pesquisa, onde eu proponho que a gente deixe de falar em economia e passe a falar em economia. Então, bom, a economia ela vem passando, como eu dizia, né, por ao longo dos séculos, né, diferentes modelos. Então, de certa forma, eu estou fazendo alguma coisa que está bem no campo flusseriano e do judeu flusseriano, que é esse embate com a própria noção de modelo. E eu estou propondo que a gente abandone os modelos econômicos e comece a pensar a atividade econômica especialmente a digitalização das atividades econômicas como uma economia política dos ícones. Né? Mas eu não vou muito longe nisso agora, eu quero mais buscar algumas raízes para esses dois insights, então, Torá e caixa preta, e como isso conecta com economia, pegar essas pistas aqui no Flusser. Né? Então, na filosofia da caixa preta, é muito interessante. Bom, de modo geral, o que o Flusser ele vamos dizer, toma como grande tema, né, um mega tema cósmico, digamos assim, né, na evolução da própria humanidade no planeta Terra, quer dizer, o grande tema dele é realmente o surgimento dessas máquinas que aceleram a codificação e a decodificação, né, que são muito antes dos computadores, né, que é uma coisa que o Walter Benjamin também, né, reparou, né, na importância da fotografia, da imagem, né, a importância da própria
economia da imagem e da imagem da economia no funcionamento desse capitalismo que começa realmente a se consolidar na virada do século XIX para o século XX, que no início do século XX vira praticamente de modo definitivo um sistema, né, que não é simplesmente de exploração do trabalho, como diria o Marx, e nem simplesmente um sistema de consumo, produção e consumo a partir da utilidade das coisas, como diriam os economistas mais liberais, mas é, sobretudo, um sistema onde o valor está associado a uma produção e a uma experiência da imagem, né? O Benjamin ele fala bastante sobre isso, e o Flusser ele vai nessa linha também. Quer dizer, ele, ao examinar a produção industrial da imagem, assim como o Benjamin, que estudou, né, o fim da aura, ou pelo menos a ameaça estrutural, dramática, a essas magias da imagem que vinham, né, de muito tempo, né, e como isso, com a industrialização da imagem, cria outra experiência do consumo, né, eles realmente vão nessa linha de entender o aparelho fotográfico como uma fonte de um mistério e, ao mesmo tempo, de uma oportunidade. Então, o Flusser diz que a gente deve considerar o aparelho fotográfico, né, como algo que foi programado. E essa programação é o que caracteriza, então, essa forma, né, esse interesse dele, né, nessa forma, nesse aparelho, né, e que transforma o mundo a partir de uma programação, né, que está no aparelho. E transforma, então, essa nova função, que é a do fotógrafo, uma função que não é a de um trabalhador. Ele diz, o fotógrafo não trabalha com o aparelho, mas brinca com ele. E aí que me chamou a atenção. Ele compara a própria máquina fotográfica com o jogo do xadrez. A atividade do fotógrafo evoca a do enxadrista. Este também procura um lance novo, a fim de realizar uma das virtualidades ocultas no programa do jogo. E tal comparação facilita a definição que tentamos formular. Aparelho é brinquedo e não instrumento no sentido tradicional. Então, essa ideia do brinquedo é o que vai inspirar a busca e, no final, encontrar nesse livro, Ser Judeu, do Flusser, pistas que explicam o que ele quer dizer por brinquedo, né? E, no final das contas, brinquedo, ou a dimensão lúdica, é aqui a dimensão que eu estou querendo chamar a atenção também, na economia, na organização dos sistemas econômicos, né? E ele diz o seguinte, quer dizer, ao refletir sobre o judaísmo, né, sobre afinal, o que é ser judeu, ele vai focar muito no rito judaico, né? E ele diz o seguinte, o rito judaico, isso já no Ser Judeu, página 46, o rito judaico mostra-se para mim como o contrário da magia, na realidade como algo antipragmático, e por isso como possível resposta para a ética do consumo de massa, por um lado, e para a ética da eficiência do aparelho, por outro. Então eu falei, opa, agora eu estou vendo aqui a conexão entre o rito judaico e essa ética da eficiência do aparelho, que é exatamente o grande tema dele da caixa preta. Ele quer desmontar, ele quer tirar de dentro da caixa preta o sistema de codificação e decodificação que, em última análise, produz modelos. Então ele diz o seguinte, esse rito judaico se mostra para mim como gesto lúdico. Quando eu vi isso aqui, eu falei, pô, matou a charada. O Flusser estava realmente pensando, né, na brincadeira, na dimensão ritualística, né, do rito judaico como uma chave para decodificar a caixa preta. Olha que interessante, né? Então, ele pensa o rito como um gesto lúdico, né, caso se compreenda jogo, e aí vem um ponto importantíssimo para mim, é entender a economia não como mercado, como jogo de forças de mercado, como mecanismo de mercado de oferta e demanda, nem como um processo de exploração do trabalho, mas como jogo realmente, né? E eles, esse rito é um gesto lúdico, né? Caso se compreenda jogo como algo sagrado no sentido de Nietzsche, e se considere o homo ludens um futuro possível do ser humano. Tem muito mais coisa aqui no Ser Judeu, mas o meu tempo é limitado. Mas com isso eu espero ter lançado, pelo menos aqui, uma provocação em que
pensar o futuro da economia, refutar os modelos capitalistas, utilitaristas, e mesmo os modelos socialistas, comunistas, né, para um futuro de emancipação do ser humano, implica em tratar as caixas pretas, essas máquinas de produzir imagens. Ele começou analisando a fotografia, mas hoje nós estamos falando de internet, nós estamos falando de Facebook. A gente tem que decodificar essas caixas pretas da mesma forma como um judeu se aproxima dos modelos, né, através de uma releitura lúdica, crítica, como um jogo com a linguagem que é feito a partir do momento que você abre aquela arca e tira, expõe e, de certa forma, debate, entra em confronto com a própria tradição e com, claro, com a ética do aparelho. Para ir além da ética do aparelho, é preciso se abrir para essa dimensão lúdica da codificação e da decodificação, que está lá, mas está escondida, porque ela está num programa. Bom, mas que programa é esse? Isso já daria ainda outra apresentação, que eu espero, em breve, poder concatenar, porque o que ele diz do judaísmo é que, no final, é um programa. Né? É um programa e que os judeus fizeram download, digamos assim, e estamos, ao longo de séculos, para não dizer milênios, trabalhando nessa decodificação que evita a ética funcional e utilitarista dos aparelhos para repensar os modelos e propor outros futuros para a humanidade e, no caso muito especial do próprio Flusser, futuros mais lúdicos, através dessa ludicidade, desta jogabilidade que se abre uma ética judaica para uma possibilidade de refutar o automatismo dos aparelhos e nos abrir aí caminhos de emancipação. Fico por aqui por enquanto e agradeço a oportunidade, pelo menos, de riscar esse fósforo. Vamos ver se a vela fica acesa. Eu espero, em breve, poder apresentar resultados mais detalhados sobre essa pesquisa, em que o Flusser, de fato, abre caminhos para uma economia, não para uma economia, para o abandono do aparelho econômico e abertura para uma economia lúdica, né, onde a exploração ou o utilitarismo sejam deixados em segundo plano ou até mesmo superados em direção a um modo de vida ético. Obrigado, Alexandre, e vamos em frente. Muito obrigado. Agora você que está no mute. Obrigado, professor. Em seguida, agora, nós vamos para a comunicação da professora doutora Monique Moura, da Universidade Federal da Paraíba. O tema da sua comunicação é o que é judeidade? Problematizações à pergunta de um ponto de vista do marranismo brasileiro. Professora Ana, é contigo. Obrigada, Leone. Antes de tudo, agradecer a compreensão de vocês pelo meu pequeno atraso. Eu estaria na primeira parte da apresentação, mas, enfim, essas questões com internet, computador e tudo mais me atrasaram um pouco. Mas, enfim, o que importa é que não impediu a minha participação. Como o professor Leone já apresentou, né, o meu tema ele versa sobre, como o próprio título já apresenta, sobre uma questão de identidade, na medida em que eu indago no título o que é judeidade, né? Eu não utilizo o termo judaísmo, mas judeidade, né? E a proposta é trazer essa pergunta num viés minimamente, por assim dizer, filosófico, né, com colaborações da filosofia. É claro que, se fôssemos pegar numa espécie de giro 360 graus, essas colaborações seriam praticamente infinitas, né? Então, eu precisei, assim, digamos, selecionar da maneira mais, digamos assim, sintética possível, né, para trabalhar esse tema no pouco tempo que me é dado aqui, tá? Mas eu fico aberta para questões que possam vir, né, dentro do que eu vou trazer, ou mesmo que seja coadjuvante, ou que possa colaborar, ou ampliar o que eu estou trazendo aqui, tá? Então, assim,
A minha proposta é trazer a ótica, né, do marranismo brasileiro, né, como eu já falei, sempre guiada aí por uma espécie de um pequeno ou mínimo arcabouço filosófico, né? E acho que seja justo, digamos assim, eu pontuar mais ou menos o que seja, de fato, isso que a gente pode conceber como um marranismo brasileiro, né? Então, o próprio tema em si, ele já se mostra extremamente delicado, porque a gente, quando vai falar sobre ser marrano, ou sobre uma identidade marrana, né, isso já traz, digamos assim, uma série de inseguranças, né? Não nos é dado, digamos assim, o direito a uma certeza, né, sobre uma definição, uma classificação acerca do ser marrano, e ainda mais quando se trata de conceber esse ser marrano no Brasil, né? Então, o que é o marranismo? O que é o marrano? Né? A marca do marranismo em si traz, né, na sua história, na sua expressão, no seu fenômeno, né, a condição do judeu que foi forçado, digamos assim, foi forçado a se converter ao cristianismo, né? Então, no contexto brasileiro, quando falamos em um povo marrano, ou em marranos, falamos de pessoas, né, que compõem uma grande extensão genealógica, ancestral, né, de outras pessoas que foram convertidas à força ao catolicismo no período da Inquisição, né, no que a gente concebe na história como o período do Santo Ofício, né, da Igreja Católica, né, assim eles nomeavam, né, os católicos, o período em que marca, de um lado, a expulsão dos judeus da Espanha, em 1492, de um outro lado, a perseguição a esses mesmos judeus expulsos e a outra parcela de judeus, esses judeus expulsos da Espanha que foram para Portugal, e a outra parcela de judeus que viviam em Portugal, né? Então, boa parte desses judeus que estavam sendo perseguidos em Portugal, né, no século XVI, veio para o Brasil, para a costa, especialmente para a costa do Nordeste brasileiro, né? Então, digamos que essa história da ancestralidade brasileira, ou do período colonial brasileiro, ela não compõe os cadernos oficiais da historiografia brasileira, né? Ainda se trata de uma história clandestina, quando falamos em um Nordeste judaico, né? Ou melhor dizendo, um Nordeste formado por judeus convertidos à força ao catolicismo. Então, mas quando adentramos nas profundezas dessa história do período colonial brasileiro, nós descobrimos aí um Nordeste que é quase inteiramente judaico desse ponto de vista, do ponto de vista de um judaísmo marrano, por assim dizer, né? de uma marca marrana, né? E é problemático falar sobre um judaísmo marrano, ou mesmo sobre um povo judeu, nesse sentido, porque a gente não está mais falando aí de judeus que correspondem à prática judaica, da religião, da cultura, etc., mas de judeus que foram arrancados dessa prática judaica, né, e que passaram a assumir práticas não judaicas, práticas culturais não judaicas, né, forçosamente não judaicas. E isso marca o povo marrano, marca as gerações vindouras, né, e marca, digamos assim, o espírito cultural, por assim dizer, do Nordeste brasileiro, né? Então, até hoje, eu sou do Nordeste, vocês devem estar percebendo já pelo meu sotaque. Até hoje, nós guardamos, né, os resquícios, as práticas, né, as reminiscências de uma cultura judaica que foi forçada a ser esquecida no decorrer
dos séculos, né? Contudo, se for feito uma pesquisa, né, em termos de estatística, em todo o Brasil, em termos de probabilidade, melhor dizendo, até, é unânime que se detecta, digamos assim, que se destaca no Nordeste o maior número, né, ou digamos assim, o maior índice, né, de resistência de uma espécie de cultura judaica que subsiste nos subterrâneos de uma cultura católica, digamos assim, né? Então, por fora, é uma cultura católica, mas por dentro, né, trata-se de um povo que guarda muito dessa cultura judaica que foi forçada a ser esquecida. Então, assim, digamos que a gente pode falar assim que, especificamente no Nordeste brasileiro, a cultura marrana, ela se mostra de maneira muito mais opulente que outras regiões do país, embora a gente possa falar de marranismo em outras regiões do país, exemplo de Minas Gerais, né, que tem uma forte cultura marrana, tá, também, mas o Nordeste permanece sendo o epicentro da expressão de um povo que guarda uma ancestralidade de judeus forçados, né, dos chamados forçados, né? Claro que o termo marrano tem muitas, digamos assim, muitas controvérsias sobre sua tradução, né? A gente pode traduzir como o forçado, literalmente, né? Mas há quem traduza como uma metáfora para porcos, porque assim eram chamados os judeus que eram convertidos ao catolicismo, né? Então, um judeu que se tornava católico não era um novo católico bem-vindo, ele permanecia sendo um cristão novo, digamos assim, né? Era esse termo que se usava, e o cristão novo carregava esse estigma de ter sido um judeu, então ele permanecia sendo encarado como um porco, digamos assim. Então, existem várias teorias sobre o forçado, o porco, outras metáforas, outras ligações, né, que definem esse termo em relação ao marranismo. A gente pode falar também de outros tipos de marranismo, né, existe marranismo na Turquia, etc., mas o nosso marranismo brasileiro é esse que eu quero, digamos assim, centrar minha atenção. Então, assim, a própria compreensão da história do Brasil, a gente percebe que ela é muito frágil, muito fraca, inclusive no seio da própria comunidade judaica, digamos assim, consciente de si, né? Aquela comunidade judaica, principalmente a comunidade judaica que advém de imigrantes que chegaram entre século XIX e século XX no Brasil, né? Existe uma espécie de... Claro que isso vem melhorando, digamos assim, vem diminuindo esse desconhecimento, né? Mas detecta-se uma espécie de desconhecimento ainda, ou ainda, assim, digamos, de mitos sobre a história de um povo judeu no Brasil, esse povo marrano, né? Então, fala-se de um período judaico no Brasil, quando houve a invasão holandesa, né? Vocês devem saber que a primeira sinagoga da América Latina, considerada a primeira sinagoga da América Latina, oficial, digamos assim, ela está em Recife, né, vizinha à minha cidade, que é João Pessoa, mas isso alimenta um imaginário de que existe, de que esse período judaico no Brasil se resumiu ao período holandês, né, que foi de 1634, né, e durou só até 1654. Então, isso não procede, porque esse período em que o povo judeu, a gente consegue ver a expressão da cultura judaica, a exemplo da construção da sinagoga, não quer dizer que tenha sido o único período judaico no Nordeste, no período colonial. É o contrário. O período holandês foi um período de liberação das práticas judaicas. Então, uma sinagoga ser construída não iria ser uma motivação para a punição, né? Então, os judeus que vieram forçados para o Brasil no período colonial, eles ainda aqui, eles eram perseguidos. Começou a chamada visitação de Santo Ofício,
em 1591. Então, todos eles eram perseguidos, ligiados, muitos retornaram a Portugal, muitos para serem queimados em fogueira, sofrerem torturas, etc. Então, digamos assim, que eu acredito que seja de uma urgência tão grande como a urgência de nunca esquecermos a Shoah, né? Trazermos o tema da Inquisição, trazermos o tema dessa perseguição, é esse povo que marca a identidade do povo brasileiro em si, especificamente do Nordeste brasileiro, né? Trazer essas marcas da Inquisição e, digamos assim, e aí no campo acadêmico, no campo educacional, no campo psicológico, enfim, tentar entender como esse povo, descendente desses marranos, né, vivenciam isso que a gente pode chamar de identidade judaica, num país que se diz católico, numa região que foi opulentemente ocupada por marranos, mas em que a cultura católica se mostrou muito mais como uma espécie de fuga e de sobrevivência, né, do que, de fato, de uma expressão desse povo, né, de um desejo de se expressar culturalmente desse povo. Então, a gente vem percebendo que está havendo o que chamam de retorno ao judaísmo, principalmente aqui no Nordeste, e, nesse sentido, essa espécie de retorno está trazendo novas questões sobre o que é ser judeu, né? Então, a cúpula ortodoxa, né, já deixa claro sobre isso, né? Deixa claro que os descendentes dos judeus forçados devem se converter, né? Ou seja, não reconhecem ok, muito obrigada, Luana, por avisar, os 5 minutos. Não reconhecem essa identidade, mas entra um elemento interessante aqui, que não é o do judaísmo, é o da judeidade, né? Esse termo é opulentemente cultivado, foi opulentemente cultivado pelo Freud, né, no século XIX, e tenta definir a identidade judaica não como, digamos assim, algo que a gente classifique, é um grupo étnico, é um grupo é um grupo étnico que se define por certas práticas culturais, etc, etc, etc. Não, a judeidade, segundo Freud, é aquilo que me torna, que me dá a condição, ou que me torna capaz, né, de me sentir ou não como judeu ou judia, né? É a minha relação, é a relação subjetiva que eu tenho, né, com o judaísmo. E essa relação, no próprio sentido freudiano, de judeidade, muitas vezes ela está marcada por uma experiência de deslocamento, de angústia, de esquecimento, de não reconhecimento ou de não concordância, né? Então, trazendo esse sentido de judeidade, que é uma experiência, segundo Freud, que não é inteiramente harmoniosa, mas é necessariamente de um deslocamento, ele mesmo como um judeu que foi deslocado do próprio judaísmo, né? A gente pode utilizar esse conceito freudiano para pensar a condição desses descendentes de cristãos novos, de marranos, né, de judeus forçados, né, na sua tentativa de se identificar no judaísmo. Ou seja, a judeidade é uma esfera emocional e existencial, numa tentativa de se conectar com o judaísmo, né? E aí um elemento filosófico que eu gosto de trazer nesse tema é o tema do devir. O devir não como aquilo que se configura como algo que se torna e que se realiza em algo, ou seja, eu me torno judia, ou seja, quando eu me torno judia, eu sou judia, né? Eu antes de me tornar judia, eu não era judia. Mas o sentido do devir, principalmente cunhado pelo Deleuze, o filósofo Deleuze, é aquele que é o de transição. Não existe algo que se torna e que se encerra em si mesmo. Então, esse ser judeu
é o permanente tornar-se judeu que não se conclui enquanto judeu, né? Então, essa experiência de um devir que não se conclui, ela pode ser uma expressão interessante para a gente abordar a condição do ser judeu, né? Nessa cultura marrana brasileira, né? Que a gente pode conceber com maior força no Nordeste. E aí, só para encerrar, eu sei que meu tempo já está bem esgotado, eu quero citar rapidamente eu só vou... depois eu leio as questões, eu vou ler rapidamente uma expressão aqui de um filósofo argentino, Ricardo Foster, que escreveu uma obra chamada Ficção Marrana, tá? Eu acho que eu peguei um pouco já a sua questão, Aliene. Talvez você não tenha captado o que eu falei, mas eu vou explicar, tá? Ele diz o seguinte: o marrano dá testemunho da ausência de fundamento, mostra com sua existência incompleta e descentrada, com esse habitar, no mesmo ato, o centro e a margem, sendo e não sendo, encenando e sendo verdadeiro, ao mesmo tempo que a razão aspira a um impossível, que o espelho no qual o sujeito se olha não é um de uma inconsciência autossuficiente, mas o da sua própria cisão. Cisão é o marrano, mas, na verdade, é preciso esclarecer de que cisão estamos falando. Não se trata de um dualismo. A cisão marrana pode ser comparada ao estalo do espelho, que, ao fragmentar-se em uma infinidade de pedaços, já não pode devolver ao sujeito uma imagem divisível e harmônica. Então, essa perspectiva, isso é um filósofo argentino, tá? Ricardo Foster, que escreveu sobre a condição marrana, né? Pode, digamos assim, definir bem essa experiência do deslocamento dessa identidade judaica, né? Dentro dessa cultura marrana brasileira, né? E só para encerrar também, assim, eu iria com mais tempo, enfim, não vai dar mais tempo de falar sobre os outros aspectos que eu estava querendo falar, o tempo correu. Essa ideia de pensar a judeidade, a gente só consegue atingir se a gente sai daquele pensamento anacrônico, né, de reduzir judaísmo à raça e assim por diante, né? A gente tem que pensar aí, no caso, numa perspectiva étnica, e da perspectiva étnica atingir uma expectativa emocional e existencial, né? Claro que esse tema traz outras questões, né? Com mais tempo eu trataria isso com vocês, mas eu espero que eu tenha resumido bem aqui. Não sei se posso já responder as questões que estão no chat. Tá ok. Então, muito obrigada, gente. Professor Alexandre, seu microfone está fechado. Então, falar de novo. Obrigado, professora Ana Moura. Em seguida, agora, a gente vai passar para a comunicação de Abimael Francisco do Nascimento, que é doutorando na Universidade Federal do Ceará e cujo título da comunicação é Contribuição do Judaísmo à Filosofia da Autoridade. Abimael. Olá, boa tarde. Então já estão escutando? Alô? Tá ok, né? Então, boa tarde, eu sou Abimael, né? Trabalho atualmente na pesquisa de doutorado com Manuel Levinas, também dou aula de Sagrada Escritura na Faculdade Católica de Fortaleza, também sou padre católico, e conheci a Manuel Levinas no Centro de Cultura Judaica, lá no Sumaré, né? Com um curso com Philippe Pondé, na época, né? Eu fazia o mestrado em Teologia na PUC, São Paulo, Ipiranga, e estudando o Evangelho segundo São João. Depois, aqui no Ceará, quando eu vim para o Ceará, cursei o mestrado em Filosofia, estudando, então, já Emmanuel Levinas, numa visão mais geral da ética da alteridade de Emmanuel Levinas. E hoje a gente faz essa pesquisa sobre a questão da ontologia na filosofia da alteridade de Emmanuel Levinas,
em sua crítica à ontologia, especialmente à ontologia heideggeriana. E, ao se buscar estes elementos, né, os fundamentos, o caminho que Emmanuel Levinas percorre para poder desenvolver a sua crítica à filosofia, à tradição filosófica ocidental, e especialmente ao predomínio da ontologia, como ele expressa em Totalidade e Infinito, né, a questão da ontologia do poder, um dos elementos e dos caminhos que ele percorre é o caminho do retorno ao pensamento judaico, que, na verdade, né, por Abaiano, né, Nicolau Baiano, autor de um dicionário filosófico, distingue entre judaico e hebraico. Então, ao se pensar, né, Levinas como pensador judeu, indo a partir da teoria dos conceitos, dos verbetes de Abaiano, então nós vamos encontrar que Levinas não seria um filósofo, um pensador judeu, mas ele faria parte daquilo que Abaiano vai determinar, vai entender e expor na sua obra, né, no seu dicionário, como um filósofo da filosofia hebraica. Com Levinas, compõe este quadro, né, Franz Rosenzweig, também Martin Buber, compõe esse quadro de filósofos que retomam o que Abaiano entende por filosofia hebraica. O conceito, a ideia que Abaiano possui de filosofia hebraica, distinguindo de filosofia judaica, exatamente está por trás da ideia em Abaiano a questão do processo que poderíamos identificar como assimilação. A filosofia judaica seria um processo de aproximação, né, por via de assimilação da mentalidade grega com a mentalidade judaica. E, supostamente, esse processo, Abaiano defende que teria sido iniciado com Filon de Alexandria, que até a pouco vai ser, inclusive, aqui apresentado, né? Então, e Levinas, Rosenzweig, fariam um movimento anterior a esta identificação, a esta assimilação, a esta aproximação. Por isso, Abaiano entende que seria uma filosofia hebraica e não uma filosofia judaica, não é a filosofia de Emmanuel Levinas, aí conjugando com Rosenzweig e com Buber. Em todo caso, né, constatando essa distinção que faz esse dicionário, o caminho que Levinas percorre para poder, não é, elaborar a sua crítica à filosofia, à tradição filosófica ocidental, especialmente, não é, a questão da ontologia, do predomínio da ontologia no Ocidente, ele vai encontrar-se com o judaísmo, especialmente no período do cativeiro, sabendo que ele é de origem judaica, ele é um judaísmo do leste europeu, sobretudo ligado à tradição Mussar, que tem uma perspectiva mais universalista do judaísmo, que, de certo modo, já poderia ter dado para ele alguma facilidade de entendimento, né, do que depois ele vai propor na sua ética, na sua filosofia da alteridade. Então, ele tem bases judaicas familiar, ele é um judeu, e, sendo judeu, então, ele já conhecia muito da tradição judaica, as instruções ele já trazia de família, né, do seu ambiente familiar. Quando, então, ele ingressa na carreira filosófica, né, em Estrasburgo, depois vai até a Friburgo de Brisgau, na Alemanha, para estudar com Husserl e com Heidegger, porque ele se sente atraído pela filosofia fenomenológica, pela fenomenologia de Husserl, e depois também pelo modo com que Heidegger desenvolve a fenomenologia e coloca o problema do ser, no sentido de ser atraído por esses dois grandes mestres, né, da filosofia no século passado, ele um pouco que fica meio que detido nesta perspectiva da fenomenologia de Husserl e a abordagem fenomenológica de Heidegger. Vem, então, o episódio da Segunda Guerra Mundial, toda a perseguição, né, contra a comunidade judaica. Ele está em Paris, ele está na França, já tem uma esposa e tem uma filha que depois irão, né, ser, né, preservadas de maus tratos em virtude de um convento, de uma tradição, parece-me da tradição vicentina, das Filhas da Caridade, se não estiver enganado, que recolhe a filha e a esposa de Levinas e escondem, né, da perseguição nazista. A sua família, que está no leste, é toda ela executada,
não é, nos campos de concentração, e ele, que foi preso como um soldado francês, fica, então, no cativeiro, um campo de trabalhos forçados. Na experiência de cativeiro, ele revive a experiência judaica, do ser judeu. E vivendo a experiência do ser judeu, frente ao trato que os alemães, né, que os nazistas tinham com ele, com os demais, né, que não eram judeus, então ele começa então a assimilar cada vez mais a questão da alteridade. Os seus cadernos de cativeiro, que são as publicações mais ou menos recentes, vão então tratando de como ele vai fazer esse movimento de percepção da condição judaica como uma condição outra, como uma condição de alteridade, uma condição outra que não é reconhecida, ela é ameaçada de apagamento, de ser apagada, de ser extinta. Ele vive isso no próprio campo de cativeiro, porque os soldados que tinham, né, origem judaica eram colocados em um lugar à parte e eram tratados de modo distinto que aqueles que não eram de origem judaica. E Levinas era de origem judaica, né? Como já disse, ele vem de uma família judaica do leste europeu, da Lituânia, e depois fica radicado na França, né? A partir dos anos de estudos em Estrasburgo, depois vai para Paris, onde então se estabelece família, não é? Mas a experiência de cativeiro para ele é uma experiência, digamos assim, de ruptura, uma experiência de mudança de rumo. Se até ali o seu pensar filosófico, né, apesar de já ter colocado a questão do ser, a questão da filosofia do hitlerismo, já ter colocado, não é, a questão da evasão, da saída do ser, ele ainda não tinha prontamente percebido a questão da alteridade, pelo menos ainda não tinha elaborado bem a questão da alteridade. Então, quando ele experimenta a dura, não é, condição de ser judeu no cativeiro, ele então vai dar-se conta de que é preciso sair deste modo de raciocínio, deste modo de pensamento, que para ele predominou na tradição ocidental, que é o modo de raciocínio ontológico, que é o modo de raciocínio da apreensão. Não é? Compreender é aprender, é tematizar, trazer para si, não é? Submeter aquilo que está no externo ao que eu tenho internamente. É como ele diz em Totalité Infinie, que Sócrates não tem totalidade infinita, Sócrates não teria ensinado outra coisa senão que nós vamos simplesmente tomar do fora aquilo que já temos dentro. Não é? Aí ele usa dois paralelos, que é o paralelo de Ulisses e o paralelo de Abraão. Para ele é preciso que se faça o caminho de Abraão. O caminho de Ulisses é o caminho de quem anda por diversos territórios, não é? Circula por diversas realidades, mas ele volta ao mesmo lugar, volta ao seu reino, volta à sua casa. Esse seria o caminho da filosofia ocidental, o caminho da ontologia. Nós temos o contato com o externo, nós temos uma exterioridade, mas, ao fim das contas, a exterioridade se reduz à interioridade. É aquilo que eu já tenho, não há nada em mim que eu reconheça, não há nada fora que eu não seja submetido ao processo de reconhecimento. Então, não haveria, do ponto de vista do argumento de Levinas, criticando pensamentos socrático e a tradição filosófica, o que predominou na tradição filosófica ocidental, não haveria um conhecimento legítimo, mas um processo de reconhecimento. Não é? Então, esse seria o caminho de Ulisses. Em paralelo a este caminho, ou frente a este caminho, como, não é, um outro modo de pensar, ele vai, então, entender que é preciso que a filosofia proporcione o chamado caminho de Ulisses, o caminho de Abraão, aliás, desculpem-me, que é o caminho de Abraão, que é este caminho em que, não é, você sai da tua terra e vai, e Abraão não retorna a Ur. É um caminho, não é, de saída, é um caminho que tem uma heteronomia. E esse caminho de saída, esta heteronomia, em relação ao outro, a alteridade radical. Isso, então, romperia esta imagem, essa fotografia do caminho de Abraão, em paralelo com o caminho de Ulisses, é exatamente o caminho que Levinas propõe para a filosofia. E aqui, então, nesta imagem, nesta figura,
estaria fundada, de certo modo, né, a filosofia da alteridade, que, a partir disto, de um caminho sem retorno, de um caminho sem volta, de uma relação sem apreensão, que permita a alteridade, que o outro seja outro, a partir desta percepção real do outro e da alteridade, é que então pode surgir a ética. A ética que não seria uma redução do outro ao mesmo, mas uma subordinação do mesmo ao outro, porque o outro traria a questão da responsabilidade para o mesmo, que seria a categoria do eu, para Levinas, assim, entre aspas, utilizando esta imagem. De modo que, então, Levinas, com o judaísmo, né, vai enriquecer e fundamentar em muito a sua filosofia da alteridade, pela experiência própria, de diferente, de alter, na experiência de cativeiro, e depois por esta filosofia do que sai e sem retorno, ao contrário da filosofia do retorno, da filosofia do reconhecimento. Então, ele vai pensar esta filosofia da alteridade e esta ética da alteridade. Então, creio que esse tempo já foi, mas é um pouco isso. Né? Agradeço, então, a oportunidade de estar aqui e parabenizo pelo evento. De fato, muito bom, uma qualidade excepcional. Parabéns a todos. Muito obrigado, muito interessante o tema. Em seguida, nós passamos para a próxima comunicação, que é de Jonatas Davi Hubner, que é mestrando aqui na Universidade de São Paulo. Ele vai falar sobre o tema Philon e o impacto do pensamento helenístico na cultura judaica do primeiro século da Era Comum. Jonatas, é contigo. Muito obrigado, professor Alexandre. É um prazer realmente estar aqui com vocês para falar desse tema. Esse é o tema da minha pesquisa aqui na USP, do meu mestrado, e eu vou precisar apresentar aqui, eu não sei se preciso de alguma autorização para fazer uma pequena apresentação. Eu pergunto aos monitores na sala se eu... Bom, de qualquer forma, eu posso, se não houver a possibilidade de apresentação, eu falo apenas do que está aqui no... Jonatas, Jonathan. pode falar. Acho que está liberado, se você clicar no botão verde embaixo. Ele está, então, está dizendo Host Disabled Participation Screen Sharing, ou seja, foi desabilitado pelo host da sala. Então... Dá uma olhada agora, acho que eu acabei de habilitar para você. Habilitou, sim, obrigado. Foi? Tá. Então, eu queria falar um pouco sobre essa questão do impacto do pensamento helenístico, e eu coloquei no tema da cultura, mas é especificamente na literatura judaica, né? E mais especificamente ainda, que a gente vai perceber bem, isso está expresso em Philon de Alexandria, porque é uma das literaturas que mais foi preservada desse período de língua grega, né? O ponto inicial aqui a respeito dessa mistura ou dessa, como é que eu posso dizer assim, dessa entrada do helenismo dentro do pensamento judaico, da cultura judaica como um todo, a gente vai perceber muito nos escritos, não só de Philon, existem outros judeus também que escreveram fora da região de Alexandria, que é a região de onde ele vem, né? E o objetivo da minha pesquisa é, no caso, apresentar o impacto da influência grega na cultura da comunidade judaica de Alexandria, especialmente nesse período em que Philon está escrevendo, que é o final do primeiro século antes da Era Comum, e ele que escreve interpretando a Torá, mas isso aqui também é vamos dizer assim, é um ponto a ser questionado, porque ele escreve sim a respeito dos textos da Torá, só que ele não escreve sobre o texto hebraico da Torá, ele escreve sobre o texto da Septuaginta. Aliás, é uma das grandes discussões sobre a validade das interpretações dele. Ele faz parte de uma escola da região de interpretação grega, que era uma escola que
trabalhava com termos alegóricos, métodos alegóricos de interpretação. Havia, sim, um corpo de regras e tudo que você precisava seguir. Essa interpretação alegórica, por exemplo, para fins de entendimento dos textos da Torá, depois do Tanar e também dos outros textos, principalmente na era bizantina, ali na era em que o cristianismo assume o domínio daquela região, eles vão se estender até mais ou menos, na verdade não até, mas um dos primeiros que rompe um pouco com esse método alegórico é um famoso filósofo, também teólogo, Santo Agostinho de Hipona, que vai começar a voltar para uma interpretação um pouco mais expositiva do texto, né? Não tanto com alegoria. E eu quero dizer isso para que a gente entenda que não é apenas Philon que escreve com o método alegórico, mas, na verdade, era algo que era comum a muitos dos que escreviam a respeito do texto da Torá nesse período. E Philon, a gente precisa entender primeiro como é que se forma essa comunidade, especificamente em Alexandria, mas não só em Alexandria, mas entender esse período da diáspora, né? Porque o próprio Flávio Joséfo ele vai apresentar nos seus escritos que havia comunidades judaicas que estavam espalhadas por vários lugares, na época até do Império Babilônico, Persa, e posteriormente o Império Grego e Greco-Romano, né? Porque um sucede o outro ali com uma certa velocidade. E ele vai mencionar que havia comunidades na Síria, especificamente ele cita a cidade de Antioquia, que era a capital daquela satrápia na época persa, e também vai falar de gregos que estavam espalhados pela península da Anatólia, também estavam lá na Pérsia, os gregos que tinham sido levados, os judeus que haviam sido levados cativos para a região da Babilônia e também de outros lugares da Pérsia, muitos deles não voltam. Eu acho interessante a gente pensar que muitas vezes quando a gente fala desses temas de cativeiro e remoção do povo da sua terra para outros ambientes, a gente tem a tendência, ou a gente vê muitos escritos falando de unidades, assim, como se fosse uma unidades, ou seja, uma unidade do povo foi levada e essa unidade do povo foi trazida de volta, ou voltou para a terra pós-cativeiro, mas o conceito aí de mudança de posição geográfica ele é muito mais fluido. Por exemplo, a gente vai ver lá no próprio texto dos profetas, do profeta Jeremias, no capítulo 43, versículo 7, que ele mesmo menciona que alguns judeus ali ainda não eram chamados de judeus, né? Ele fala desse grupo da liderança do império, do antigo reino do sul, reino da Judéia, que fogem dessa expansão babilônica e se escondem no Egito, na região de Táfnis. Outros documentos vão mostrar que já havia comunidades judaicas muito antigas, por exemplo, a famosa cidade de Elefantina, que é no curso do Nilo, né, mais ao sul ali do delta, e ela é mencionada em 3 documentos históricos diferentes, que são as cartas, por exemplo, a carta de Aristeias no papiro aramaico, que é encontrada em Elefantina, e uma inscrição grega que está numa gruta lá chamada Busimbel, que mostra que havia comunidades judaicas presentes ali naquela região, e nós estamos falando aí dessa cidade judaica, vamos dizer assim. Muitos historiadores mencionaram durante épocas mais antigas que Elefantina havia, na verdade, sido fundada por judeus que fugiram, né, e que se deslocaram ali da região de Israel para a região do Egito. Outros já vão dizer que não é bem assim, que, na verdade, esses judeus eles vêm para essa região por conta da expansão persa, né, e principalmente com o rei Cambises II, que vem conquistar o Egito. E aí, nesse período de conquista, há soldados que são de origem judaica que se estabelecem nessa região. E outros documentos vão mostrar, e tem um grande historiador chamado Tcherikov que vai analisar vários documentos mostrando a presença de soldados como mercenários, né? Soldados judeus que se vendiam ou se colocavam à disposição de outros exércitos para lutar por outros exércitos. Então eles já estavam realmente espalhados por toda a região. E Jeremias 44 também vai falar sobre a palavra do Senhor que foi dirigida a Jeremias para todos os judeus que estavam no Egito e viviam em Migdol ou Migdal, Táfnis, também chamado de Talapanes, né? Depende aí da tradução, Mênfis e na região de Patros, ou seja, outras cidades na região do Egito que também possuía comunidades judaicas já
estabelecidas. E aí, o que a gente sabe, por exemplo, sobre a cidade de Alexandria ou sobre essa comunidade judaica que se desenvolve em Alexandria? A gente sabe que Alexandria ela foi fundada pelo próprio Alexandre, o conquistador macedônio, que vem derrotando os persas, e aí ele entra no Egito recebido como uma resposta dos deuses. Havia uma lenda que um faraó, um jovem faraó, voltaria para libertar o povo dos seus opressores, e eles identificaram em Alexandre essa figura. E alguns historiadores vão dizer que foi Alexandre quem convidou os judeus para se juntarem a ele na construção e no estabelecimento dessa nova capital chamada de Alexandria. Outros vão dizer que é mais provável que essa chegada dos judeus naquela região tenha ocorrido no período de Ptolomeu I, né, que é sucessor ali de Alexandre, quando Alexandre, em 331, funda a cidade e vai continuar a sua expansão, sai do Egito e voltando ali para as conquistas para o Oriente, deixa líderes na cidade, e a sucessão chega a Ptolomeu, que tinha uma política política externa muito mais favorável aos estrangeiros do que aos locais. Ele queria que, dentro do seu governo, houvesse pessoas de fora do Egito. Ele não confiava expressamente nos egípcios. Então, ele trouxe muitos macedônios e gregos de outras áreas do império, e também, segundo o que os historiadores mais atuais comentam, fez convite para sírios, para judeus e para outros também comporem aí a população da cidade, o que gerou um aumento considerável de estrangeiros. E os documentos que são encontrados dessa época mostram que esses judeus que estavam lá, documentos que falam a respeito especificamente dessa comunidade judaica, mostram que eles desenvolviam várias funções na sociedade. Por exemplo, eles estavam dentro do exército, dos soldados daquela região, eles trabalhavam como agricultores. Alguns documentos falam sobre a questão de compra e venda de escravos judeus, inclusive judeus vendendo irmãos judeus como escravos, os judeus comprando escravos. Tem documentos que mostram isso. Eles eram também funcionários públicos, tinham funções públicas na cidade, trabalhavam na área de artesanato, ou seja, na área de desenvolvimento de itens para comércio local, e eles também faziam parte de comércios entre cidades. Então, eles tinham várias funções sociais naquele período, e essas funções elas vão se expandindo. Aí, por conta dessa comunidade, vai haver o Flávio José vai contar sobre a construção aí, a produção dessa versão grega do texto da Torá, que é a famosa versão Septuaginta, que ocorre ali entre o terceiro e o primeiro século, né? A história contada pelo Flávio José, ela chega até soar meio como que milagrosa e tudo mais, falando a respeito desse desejo, não mais do Ptolomeu I, mas do Ptolomeu II, né? Que por conta da grande famosa biblioteca de Alexandria, queria também um volume do texto sagrado judaico ali dentro da sua biblioteca, mas há aí também várias questões que estão por detrás dos panos aí a respeito do que poderia ser feito, como um texto é escrito em hebraico, qual vamos dizer assim, a sacralidade desse texto, se esse texto poderia estar numa biblioteca e não numa sinagoga ou num local de culto apropriado. Então, aí se pensa em traduzir, no caso, esse texto para o grego, e isso vai ter um impacto e uma importância muito grande em todo o desenvolvimento religioso daquela região. E então, isso também aponta para um declínio do uso do hebraico como língua franca. Não é? Isso é apontado por alguns historiadores, e por isso que, quando nós vamos falar de Fílon de Alexandria, nós não vamos ver mais alguém que tinha talvez assim tanto contato com o hebraico. E essa é uma grande questão que é levantada a respeito dos seus escritos, que a grande maioria, né, existem alguns trechos que ele analisa do aramaico e do hebraico, mas a grande maioria dos seus escritos, quando cita textos da Torá, cita da versão Septuaginta e não da versão do hebraico, né? Então, a gente sabe que, eu já me deram um aviso de 5 minutos, eu vou dar uma acelerada aqui, que ele foi conhecido como o filósofo chamado de o judeu, né, para distingui-lo dos outros fílons que havia na época. E ele viveu de 20 antes da Era Comum, antes de Cristo, e morreu por volta do ano 55. Muitos críticos apontam que as suas citações são extraídas da Septuaginta e o conteúdo não possui muitos elementos comuns com as escolas mishnaicas do contexto judaico-palestino, né? Isso citado pelo filósofo judeu Jacob Ginsburg.
Ele também escreveu muita coisa sobre vários temas diferentes. David Hume é um grande estudioso das obras de Philon, e fala que muito do que ele escreveu tem muita influência da obra Timaeus, né, de Platão, e ele também menciona que muito do que Philon escreve tem presente a lei mosaica como referencial, né? Então, só para a gente entender, o meu trabalho ele está focado mais nessa obra chamada De Somnis, que é o texto em que ele trabalha a questão dos sonhos, e esses sonhos como revelações dadas a Deus a homens de postura nobre. E esses homens seriam aqueles que buscam elementos mais nobres da vida, né? Como, por exemplo, honra, honestidade e amabilidade, em contraste com aqueles que buscam satisfação dos prazeres do corpo. E isso é muito presente ali em outros textos dele, nessa divisão desses dois tipos de alma, e isso parece ter sido emprestado dos estoicos. Mas, só para nós chegarmos, como eu sei que está acabando o meu tempo, eu ia fazer uma leitura rápida aqui de 5 versos desse texto, mas eu quero só mencionar, ele está aqui descrevendo, isso está dentro do De Somnis, que são 2 tomos. No primeiro tomo, no verso de 1:33 a 1:39, são os versos que importam mais aqui para o tema que nós estamos trabalhando. Ele está descrevendo aqui a respeito da formação das partes do mundo, né, do éter, do ar, da terra, e ele vai mencionar que como existem seres em todos os outros elementos, então o Deus dos céus também, no ar, nessa parte que é invisível, também colocou os seres vivos para preencher essas partes, e ele vai dizer que esses seres são as almas daqueles que já morreram ou que ainda não nasceram. E no 138, ele fala exatamente isso que eu quero ler rapidamente, diz que agora dessas almas, algumas descem à terra com o objetivo de ser presas em corpos mortais, ou seja, aquelas que estão mais intimamente conectadas com a terra e que são amantes do corpo. Mas algumas sobem, sendo novamente distinguidas, de acordo com as definições de tempo pré-determinadas pela natureza. Destes, aqueles que são influenciados por um desejo de vida mortal e que foram familiarizados com isso, voltem a ela. Mas os outros, condenando o corpo como uma grande tolice e insignificância, o declararam uma prisão e uma sepultura, e voando dela como de uma casa de correção ou uma tumba, erguem-se no alto com asas leves em direção ao éter, e devotaram as suas vidas inteiras a especulações sublimes. Ou seja, Philon está aqui apresentando justamente essa ideia de reencarnação, que era uma ideia muito estranha para o texto, as análises feitas da Torá nesse período. Só para a gente finalizar, eu quero mostrar que esse é um tema que eu estou trabalhando e que não existe muita discussão a respeito disso, mas existem aí alguns estudiosos que estão trabalhando isso. Para vocês verem, a primeira menção sobre essa análise de Philon só acontece no ano 1573 por Azaria de Rossi, que escreve, é um filósofo da época medieval, que escreve ali na região, se eu não me engano, da Itália. E também, na primeira vez que isso é citado dentro do cristianismo, é por um padre francês chamado Denis Peteux, que fala em 1640, mais de 1000 anos sem citar, ninguém citar essa questão a respeito desse texto específico de Philon, e essa inclusão aí de um tema dentro da análise da Torá, um tema que era muito comum na filosofia helênica da época dele. Eu agradeço, sei que meu tempo aqui já se esgotou. Muito obrigado. E, em seguida, eu passo para a última comunicação, que é a minha, né? Eu sou Alexandre Leone, e minha comunicação tem como título o amor divino e criação eterna em Hasdai Crescas. Hasdai Crescas foi um filósofo judeu que viveu entre o século XIV e o início do século XV, na região da Catalunha, em Barcelona e Saragoça. E que se tornou o mais importante crítico medieval do pensamento de Maimônides e do pensamento aristotélico que dominava a filosofia judaica de seu tempo.
A filosofia ela reencontra-se com a tradição judaica no início da Idade Média por conta das traduções de Aristóteles, alguma coisa de Platão e alguns tratados neoplatônicos que foram traduzidos para o árabe no contexto do mundo islâmico medieval. Esse encontro da filosofia com a tradição judaica anterior, se por um lado serviu para lapidar de uma maneira mais teológica, ontológica, a noção, por exemplo, basilar, né, de Deus, né? Por outro lado, isso nunca aconteceu sem tensões, né? Acomodar ideias oriundas de Aristóteles ou do neoplatonismo na tradição judaica nunca foi uma coisa completamente simples. Mas a gente tem que entender que o mesmo pensamento judaico anterior, rabínico ou bíblico, também, no caso da noção de Deus, apresenta recepções diversas de culturas anteriores. Então, na Idade Média, naquele contexto islâmico, Avicena e Ben Sina pega a noção do neoplatônico com a noção do primeiro motor aristotélico, funde num bem bolado os dois conceitos e apresenta Deus como sendo o ser necessário, né? Esse ser necessário é aquele que existe por necessidade da sua essência. Em outras palavras, Deus é entendido como aquele que existe, cuja existência se dá por força da sua essência, e não como nós, ou os outros seres, cuja existência é, na linguagem da filosofia medieval, um acidente, ou seja, algo que pode acontecer ou não. Essa noção do ser necessário, ela vai ser entendida, por exemplo, por Maimônides, que viveu plenamente nesse contexto cultural do mundo islâmico, né, como judeu, né, mas totalmente participando daquela cultura. Ele vai escrever em árabe, como era costume até então dessa primeira filosofia judaica, né, que acontece na Idade Média. Ela é escrita em árabe. Eles poderiam ter escrito em hebraico, poderiam ter escrito em aramaico, mas até Maimônides, no contexto islâmico, a filosofia se dava não apenas em árabe, mas citando autores externos ao mundo judaico, como Aristóteles, como Platão, as obras deles, e mesmo autores árabes, ou islâmicos, melhor dizendo, como Avicena ou Al-Farabi, que Maimônides cita várias vezes, né? Ou mesmo as discussões teológicas islâmicas do pessoal chamado Kalam. Então, a filosofia judaica medieval ela tem essa característica de ser uma ponte mesmo, né, entre a própria tradição judaica e outras culturas que aconteciam em volta. Maimônides entende a noção do ser necessário de uma forma radicalmente transcendente. Isto é, a essência divina é completamente além da possibilidade de ser conhecida. Isso leva Maimônides a postular a noção de que por assim dizer, a substância do ser divino e a substância do mundo são duas substâncias absolutamente distintas e sem nenhuma possibilidade de nenhum contato direto. Significa que nós não saberemos nunca nada sobre esta essência
que é a essência divina completamente transcendente. E aí surge, porque aparece diversas vezes, tanto no texto bíblico quanto nos textos da literatura rabínica, Talmud, Midrash, né? Noções que parecem se referir a Deus de uma maneira corpórea, ou se referir a Deus com atributos que são atributos que a gente encontra nos seres do mundo, né? Várias vezes se fala no olho de Deus, em Deus sentado no trono, ou braço forte, ou mesmo estados mentais, como Deus estar irado, por exemplo. Né? Como estas expressões encontradas no texto bíblico poderiam ser tratadas de uma maneira filosófica? Não apenas os filósofos, mas também na Idade Média, os místicos, né, os cabalistas, eles vão ser obrigados a tratar estas passagens literais de uma maneira não literal. Só que enquanto o caminho da literatura mística é o de entender coisas como o olho de Deus de uma maneira simbólica, né? No caso da filosofia, isso sempre foi entendido, Maimônides é um exemplo, de uma maneira metafórica. Então, Maimônides vai escrever em árabe o Dalal al-Hariri, né, o Guia dos Perplexos, para esclarecer suas posições com relação a este Deus filosófico, a este trato filosófico de Deus que ele tem. Né? Então, toda a primeira parte do Guia dos Perplexos é voltada para, em primeiro lugar, buscar demonstrar que esta linguagem que aparece no texto bíblico, essa linguagem aparentemente corporal ou antropomórfica de Deus, isto é só metáfora ou figura de linguagem. Né? Maimônides vai mais além, afirma que não é possível se afirmar atributos da essência una divina, né? Sem que se quebre essa unidade de alguma forma, e, portanto, não se devem afirmar atributos, apenas negar coisas que Deus não é. Então, Maimônides propõe uma teologia, né, uma metafísica, quando fala do ser necessário, que a gente chamaria de apofática, ou seja, de fato nunca conheceremos a essência, mas podemos tangenciar a essência negando aquilo que não lhe pertence. Né? No máximo, se pode afirmar atributos que ele chama de ação, e assim vai. Na segunda parte do Guia dos Perplexos, depois de ter feito toda esta preleção inicial, Maimônides vai buscar provar a existência de Deus a partir de 26 proposições aristotélicas. Né? A proposta maimonidiana é que é possível provar a existência de Deus a partir do paradigma aristotélico que ele advoga. Ele vai provar não só a existência, mas a unidade e a incorporeidade dessa forma. O Guia dos Perplexos, ele tem uma recepção muito interessante que vai marcar a segunda parte da filosofia judaica medieval. Por vários motivos, Maimônides não tem exatamente
continuadores importantes no mundo islâmico. Mas, mais ou menos, por volta do século XIII, entre o século XIII e o século XV, o eixo cultural, né, o centro espiritual da tradição judaica rabínica moveu-se para esse arco costeiro entre Marseille e Barcelona. Essa região entre a Provença, a Occitânia, o Languedoc, em francês, e a Catalunha. Então, nesta região, que entre os séculos XII, XIII, XIV, se viveu uma espécie de pré-renascença, né? As cidades ali do litoral, elas enriqueceram com o comércio com o Oriente, com a situação das cruzadas e tudo mais, e as comunidades judaicas que lá existiram, elas eram comunidades que receberam influências diversas, tanto do mundo do Al-Andalus, do mundo islâmico, mas também da Itália e mesmo do mundo ashkenazi. Então, isto vai produzir, entre os séculos XII, XIII, XIV e XV, a existência de duas narrativas competidoras acerca da tradição judaica, né? A releitura proposta pelo novo misticismo, que a gente chama hoje em dia de Cabala, né? Isto é, a leitura do Sefer Yetzirah, A Luz do Bahir, né? E a existência, aparecem vários círculos cabalistas nesse momento. Esse termo passa a ser usado nessa época, mas também o aparecimento de diversos círculos de filósofos aristotelizantes, leitores da obra de Maimônides, né? Esse pessoal não lê árabe, né? Eles falavam catalão, provençal, occitano no dia a dia, nas suas localidades, mas eles usam o hebraico como língua de pensamento, né? Aliás, eles leem Maimônides não no original árabe, mas na tradução de Ibn Tibbon, o chamado Moreh Nevuchim. Então, a partir daí, começa um movimento de tradução, especialmente do árabe para o hebraico, de Aristóteles, de Avicena, de Averroes, de Maimônides, de toda a produção filosófica antes feita em árabe, e começa-se uma produção também filosófica, né? O hebraico ele é trabalhado, né, para surgir um vocabulário, né, um hebraico para a filosofia. Então, nesse período, não exatamente ser maimonidiano, mas Maimônides e seu pensamento, o aristotelismo, e mesmo Averroes ou Avicena, são autores que são referências na filosofia, e se pode dizer que a filosofia judaica, escrita em hebraico nesse período, do século XIII ao século XV, ela basicamente tem o paradigma aristotélico como ponto pacífico, né? Significa que a maioria dos autores vão, acompanhando Maimônides, mais ou menos, entender Deus de uma forma completamente transcendente. E vão tentar naturalizar, né, fazer uma distinção clara entre natureza e o divino, né? Muito diferente, né, volto a dizer, do caminho dos cabalistas neste mesmo momento. Então, aqui vem um exemplo que eu trago para vocês do tipo de tensão e debate, tá bom? Lá na parte em que se discute a incorporeidade de Deus, a noção de incorporeidade divina maimonidiana é uma noção de uma incorporeidade totalmente transcendente. Não faz sentido
linkar Deus à corporeidade, portanto, não faz sentido linkar Deus à extensão ou ao tempo de modo algum. Temos, então, um versículo que aparece várias vezes na liturgia, né, que diz assim, Smar Hashem b'ma'asav. Deus se alegrará com suas obras. A pergunta, a alegria pode ser atribuída a este ser necessário completamente abstrato? A resposta maimonidiana seria não. Né? Mesmo para Maimônides, você falar em amor divino ou Deus é bom, Maimônides aceita isso não como atributos da essência, mas como atributos de ação. Chove, chover é bom, então Deus é bom porque essa ação de chover, de algum modo, pode, no final das contas, lhe ser atribuída. Mas não porque intrinsecamente se possa falar isso da essência divina. Então, Smar Adonai b'ma'asav, do ponto de vista maimonidiano, isso não se pode falar em Deus de fato ser alegre. Né? Além do mais, né, como poderia haver alegria, se alegria é uma afecção corporal, né, num ser completamente incorpóreo? Né? E, bom, no século XIII para o XIV, Gersônides também vai responder essa questão. Smar Adonai b'ma'asav, Deus pode ser considerado alegre? A resposta deste outro aristotélico, né, é sim. O Gersônides ele entende, diferentemente do Maimônides. Opa, deu tempo? Então, eu vou terminar aqui. Então, Gersônides, diferentemente do Maimônides, ele vai dizer o seguinte: Deus é o intelecto do mundo. Deus conhece a si mesmo, e conhecendo a si mesmo, ele conhece tudo, e como ficamos alegres quando conhecemos alguma coisa, se pode dizer que Deus é alegre porque Deus conhece tudo. E é aí que entra Rastai Crescas, que eu vou tentar dar em bem rapidinho, que é o seguinte. Rastai Crescas ele vai completamente discordar, não só da noção de um Deus completamente transcendente, mas ele vai buscar demolir as provas que Maimônides, por exemplo, no Guia dos Perplexos, deu para o seu Deus. Então, o versículo Smar Adonai b'ma'asav, o Crescas vai responder da seguinte forma: b'ma'asav, Deus se alegra nas suas obras. Como assim Deus se alegra nas suas obras? Porque o motivo da criação é que, se Deus é perfeito, ele tem que ser bom. Mas se Deus é bom, ele não pode ser apenas em potência bom, porque em Deus tudo é em ato. E se Deus é em ato bom, como ele pode ser bom se ele é bom só para si? Então, a criação é entendida como uma forma de emanar a sua bondade. Mas como assim emanar a sua bondade? Deus doa de si mesmo, na ideia de Crescas, ele doa o seu próprio ser, que se transforma o tempo todo no nosso ser, no ser dos seres. Mas neste momento em que Deus e os seres estão, por assim dizer, unidos, né? Porque Deus está o tempo todo a doar o seu ser para os seres, né? Transformando sua essência em nossa essência, ele realiza não só a alegria pelas obras, mas essa união é o amor divino. O amor divino que é entendido, então, da sua forma mais ampla, pensado da seguinte forma:
se é assim, e se em Deus tudo é em ato, a criação não pode ter um começo temporal, como, aliás, Maimônides propõe, ou como a tradição também propõe, mas a criação ela é eterna. Ou seja, para poder doar o máximo possível de si mesmo, a realização do amor divino se dá eternamente no fluir dos seres. Obrigado. Eu tenho a impressão que agora a gente deve passar para perguntas, não? Então, teoricamente, o tempo acabou, mas essa é a última mesa do dia, então dá para seguir um pouco mais. Acho que se todos da mesa tiverem o tempo, pode seguir um pouquinho, eu só pediria para a gente não passar das 5. Mas acho que dá para falar. Mas tem alguma pergunta? Deixa eu ver, tem aqui, ó. Vamos lá. Eu estou vendo uma pergunta do Jorge Brito, bem extensa, para o Jonatas, né? Parabéns pela apresentação. A tradição... Desculpa te interromper. Eu acho bom a gente começar bem do início mesmo. Onde está o início? Tem uma questão, na verdade é mais um comentário em relação sim, é o que eu apresentei, e aí a gente vai dando a sequência. Por mim, tudo bem, é que eu não estou conseguindo ver as perguntas aqui na minha frente. Certo. É só voltar aqui no chat. Eu acredito que as perguntas primeira... estão divididas entre o Q&A e o chat, então você tem que abrir os dois. Muito bem. Então, é verdade, tem isso também. Então, Ana, tem uma discordância com você, cria o conceito clássico de povo, não está adequada à questão judaica no Brasil colonial, seja no período holandês, seja posteriormente no retorno posterior à colônia portuguesa. É de Eliane Slatkin. Não sei se... Essa pergunta? Não sei se... Isso. É uma manifestação, né, em relação... Eu agradeço, Eliane, a sua disposição em fazer essa diatribe com essa discussão, né, com o meu trabalho. Bem, eu não sei bem se entendi a sua questão, se eu não entendi, você, por favor, recoloque ela, mas aqui quando você fala, creio que o conceito clássico de povo não está adequado à questão judaica do Brasil colonial, seja no período holandês, seja posteriormente no retorno posterior à colônia portuguesa. Bem, na minha apresentação, não falei em nenhum momento em conceito clássico de povo, né? Mas o meu esforço foi exatamente tentar sair de uma espécie de essencialismo, seja do ponto de vista racialista, seja de um ponto de vista étnico, né? Eu convido junto, né, e apoiada na abordagem de Freud e na abordagem do Ricardo Foster, a sairmos dessa perspectiva racialista para habitarmos uma perspectiva étnica, mas não de um essencialismo étnico, mas numa perspectiva de superar essa própria noção de etnia enrijecada, porque uma vez a gente concebendo um essencialismo étnico, esse essencialismo étnico reduzido ao máximo, ele já começa a ficar par e passo com a perspectiva racialista. Então, assim, a ideia, eu, assim, não sei se entendi sua questão, mas quando você fala assim, que o conceito clássico de povo, né? Bem, a gente tem povo como o quê? Um grupo de pessoas, né? Que partiram de suas práticas culturais, religiosas, muitas vezes, enfim, hábitos culinários, etc. E isso pode ser diverso, pode se assemelhar em vários aspectos, e assim por diante. Mas a abordagem de judeidade, numa perspectiva freudiana e via Ricardo Foster, é habitar uma expressão muito menos essencialista, né, que um conceito clássico de povo, digamos assim. Não sei se entendi sua questão, mas se não, por favor, reformule ela, que eu me disponho a explicar melhor.
E eu também posso deixar meu contato, se você quiser se manifestar de uma maneira mais opulente, eu posso também passar referências, posso deixar meu e-mail aqui, já que a gente está com tempo limitado. Obrigado, professora. Uma pergunta do Jorge Brito, não sei, uma manifestação, na verdade, grande para o Jonathan, se referindo à relação entre Philon, como representante da cultura grega, e as suas relações com o judaísmo rabínico, né? Ele chega a escrever o seguinte: eu me pergunto se Philon e outras obras em que há esse diálogo entre judaísmo e helenismo, encontrado em fontes judaicas, não teve muito mais uma necessidade de defender o judaísmo e fazê-lo compreensível no ambiente intelectual hostil, não podendo falar propriamente uma recepção do helenismo pelo pensamento judaico. Essa é a ideia dele. Ok. Bom, essa é uma pergunta muito interessante, né? Já foi discutido na história e a respeito dessas obras de Philon. O que se apreende do compêndio geral e o que tem se entendido a respeito do que Philon escreveu é que, aparentemente, em outras obras ele expressa isso de uma forma mais clara. O conceito dentro do próprio Tanar a respeito de messianismo, Philon ele foi, vamos dizer assim, substituindo esse conceito do Messias sendo um ser, uma pessoa, para se tornar, na verdade, um conceito mais abstrato, no sentido de comportamento, de ações e tudo mais. Inclusive, há quem chegue a falar que Philon, o ideal dele era que todos os povos do mundo seriam influenciados pelo judaísmo dentro cada um de sua cultura. Então, eu não sei se isso ficou muito claro, eu não disse que o judaísmo recepcionou o helenismo. A nossa ideia aqui era apresentar como formas do helenismo estavam presentes nos escritos de Philon e, obviamente, dentro da comunidade judaica ali da região de Alexandria, né? E isso pode ser, vamos dizer assim, propagado para as outras comunidades judaicas, principalmente no ambiente helênico. Mas, assim, Philon, ele tem esse viés, que eu posso dizer assim, de universalizar o judaísmo, mostrar que o judaísmo é realmente a forma com que todos os povos vão se achegar ali ao Deus da Torá, porque eles vão entender esses conceitos. Só que ele se torna, querendo ou não, como é que eu posso dizer assim, um exegeta da sua época, do seu tempo. Ele precisa interpretar os textos da Torá para o povo onde ele está inserido. E aí nós percebemos nos seus escritos muitos elementos da filosofia grega nas suas análises do texto. Então, basicamente, é isso que a gente está tentando explicar aqui. Mas realmente uma questão, por exemplo, ele menciona aqui na pergunta dele que Philon foi rejeitado pelo judaísmo rabínico e foi muito utilizado pelo cristianismo. Os historiadores da igreja cristã vão afirmar que não havia primeiro que é uma igreja que começa com um background completamente judaico, né? O texto lá do Brit Hadashah, do Novo Testamento, vai falar que ela começa ali em Jerusalém, numa festa de Shavuot, e ela se expande, mas ela vai crescer muito em ambiente justamente de língua grega, que é a península da Anatólia, é o norte da África. E essa igreja não sabia ler os textos no hebraico. Ela não tinha essa formação hebraica, somente judeus convertidos. Então, era muito mais fácil para eles interpretarem os textos pelos escritos de Philon, que já estava em grego, do que eles buscarem uma compreensão melhor dos textos em hebraico, né, que eles não tinham conhecimento. Então, muitos historiadores também apontam essa situação. Mas espero ter respondido a pergunta ou a colocação aí do Jorge. Muito obrigado, Jonatas. Tem uma pergunta que fizeram para mim. Deus como um ser necessário é um argumento ontológico? A resposta, não. Né? A ideia do ser necessário na filosofia islâmica, em Maimônides, entre os aristotélicos, se dá com argumentos cosmológicos. Né? Esta ontologia, esta metafísica, prova ou busca, né, provar a existência divina usando o argumento basicamente de Avicena, né? O chamado o argumento dos justos, né? Em árabe também dos sadikim, em que uma vez que todos os seres têm uma existência apenas acidental, como é que
o conjunto dos seres pode existir, e aí, na argumentação, se prova a existência de um ser que existe sem causa, né? O ser necessário é aquele que ele não tem uma causa externa para existir, mas existe por essência. É isto. Alguma ligação do pensamento de Maimônides com o de Anselmo da Cantuária? Não. Né? Talvez você possa dizer que há uma ligação, sim, de Maimônides com Alberto Magno, e muito mais ainda com um aristotélico do final do 13, que é Tomás de Aquino, que, por sinal, ambos, né, citam Maimônides e seguem algumas das suas argumentações mesmos. Né? É isso. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Nova mensagem. Perfeito, obrigado. Eu acho... eu não sei se pessoas podem falar ou se as perguntas são apenas por escrito. Eu tenho a impressão que... eu acho que também já estamos perto de estourar o horário, assim, então acho que seria bem... Eu vou pedir desculpas aqui para Eliane Zlatkin, que gostaria de conversar com a Ana, mas, puxa vida, talvez vocês possam trocar e-mails e aprofundar o debate entre vocês, né? Obrigado a todos, né? Obrigado ao Ernesto, pessoal da organização, e aos participantes dessa mesa. Boa tarde a todos. Obrigado, Ale. Boa tarde. Ótima mesa. Parabéns a todos. Obrigado. E amanhã o congresso segue, gente. Acho que o seu e-mail está sendo solicitado no chat, Ana. Se puder mandar lá. Só uma coisa, eu vi que tem uma pergunta aqui